Mas então, quais são essas competências e habilidades que eu preciso desenvolver para assumir meu protagonismo? Na aula de ontem, a gente teve uma pergunta bem importante. Lília, mas a empresa que eu trabalho, ela é muito, muito cadeiras masculinas. E eu realmente tenho sentido muita dificuldade de como me posicionar nessa empresa, de como conquistar o meu espaço nessa empresa. Eu sei que eu posso dar mais, mas ainda não consegui chegar nesse lugar. Hoje eu vou mostrar para você como é que você vai usar suas competências e habilidades para isso. Combinado? Essa parte aqui eu vou pular porque a galera que entrou ontem já viu a minha apresentação, já viu aí todo o meu background. Mas hoje eu quero falar primeiramente para vocês sobre esses 3 S's. Eu não posso mostrar para vocês como usar sua competência e sua habilidade sem antes aprofundar nesses 3 S's. Mas o que são esses 3 S's? São os 3 S's que vão mudar. E escreve o que eu estou lhe dizendo. Isso aqui, gente, tem base científica, tá? Não é conexão de letras que ficam bonitinhas juntas. Isso aqui tem base científica que valida todo um estudo por trás. Todo esse método que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é transformacional. Não é inspiracional, não é aquela coisa do uau, yupi, motivação. Muito mais do que isso, ele é transformacional. Esses 3 S aqui, eles trazem e traduzem para você o quanto não adianta eu trazer e te apresentar aqui. Galera que está chegando, boa noite. Não adianta eu te apresentar aqui estratégia, gratidão para você que abriu a câmera, seja muito bem-vinda. Que bom, adoro ver o rostinho de vocês. Por isso, inclusive, que eu vim para o Zoom. Porque no Instagram a gente vê lá a audiência, vocês engajam no chat, mas a gente sente falta de olhar. Poxa, mas quem é que está ali do outro lado? Eu gosto dessa conexão realmente olho no olho. Esses 3 S's definitivamente vão mudar o seu jogo. Vão mudar totalmente o seu posicionamento. Vocês sabem que a gente ainda tem uma aula aí de posicionamento, que é marca pessoal. E essa aula de hoje, onde eu vou falar de competências e habilidades, vai virar o seu jogo pelo seguinte. Eu posso desenhar a maior e melhor estratégia para você. Mas se você não tiver com esses 2 S's bem desenvolvidos, antes você não vai conseguir usar essa estratégia da melhor forma possível. Então, quando alguém fala em mudar de comportamento, Lilia, eu tive uma mentorada da área financeira e ela tinha 8 anos dentro de uma empresa. Ela disse assim, mas eu tenho 8 anos, eu conheço tudo da empresa, mas eu não consegui ainda alcançar o cargo de gerência. Por que eu não consegui alcançar esse cargo de gerência? E aí, a gente foi entender durante o processo de mentoria que, na verdade, era como ela estava contando a história dela. Então, gente, tudo que você vai ver aqui agora, desses 3 passos, ela me procurou querendo uma estratégia. Ela procurou por um processo de coach de mentoria buscando estratégia. Só que eu entendi que, na verdade, antes de montar uma estratégia com ela, antes de montar o quebra-cabeça com ela, a gente precisava corrigir, ajustar esses 2 pontos. Quais são esses pontos? Primeiro ponto que você precisa ter claro para você usar a sua potencialidade nas competências que você tem, habilidades que você tem, é o seu estado. Me diga se você iria voltar para a aula de hoje comigo, se você aí eu tivesse simplesmente com esse nível de energia para lhe entregar. Oi lá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, Aline, como é que você está? Nossa, Karina, que bom que você está aqui. Olha, hoje a aula de hoje eu vou falar alguns assuntos com vocês. Com certeza você não estaria entusiasmada para ter curiosidade do que é que eu vou entregar. Mais ainda, se eu chegasse para você, eu já tenho um cara para te apresentar, ele é um cara assim, super partido. Aí quando você vai encontrar com o cara, você assim, como esse cara é 50% de energia do que eu preciso. É aquele cara calado, desmotivado, sem entusiasmo, sem vigor, sem energia. Com certeza a sua frequência não iria conectar. Por que eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, nós conectamos através de energia. E quando eu falo aqui estado, o seu estado, e aí vem várias esferas de estado, o estado psicológico, o estado emocional, o seu estado físico, a energia que você imputa, que você coloca nas suas atividades, são as mais importantes para que você consiga chegar até a estratégia. Então, o primeiro S que você vai precisar gerir dentro dessa jornada que eu vou te ensinar hoje
é o S de state. Em inglês é state, mas aqui a gente vai traduzir para você como estado. Se eu perguntasse hoje para você dar uma nota de 0 a 10, qual a nota que você daria para o seu nível de energia? Quando as pessoas conectam com você, elas dizem assim, uau, é tão maravilhoso quando eu estou perto da Karina, quando eu estou perto da Maristela, porque é o seguinte, a gente consegue, deixa eu conectar aqui, porque eu vejo todas vocês na sala. A gente consegue, nossa, é uma frequência diferente, a gente consegue conectar, a gente consegue captar, poxa, magnetiza, encanta. Quanto de você hoje tem encantado? Se eu estou falando de estado de frequência, de energia, mas se eu perguntar de estado físico, quando você acorda de manhã, qual o seu nível de energia? Você acorda, ai, que cansaço, já acorda cansada, com dor, com o ombro curvo, aquela postura down. Ou você acorda up, para cima. Você acorda com o ombro aberto para cima, feliz. Meu Deus, gratidão, mais um dia. Lília, mas essa loucura, que viagem é essa que eu tenho que pensar de competências e habilidades? Eu tenho que pensar na forma do meu corpo? Sim, você precisa pensar na forma do seu corpo. Teve um estudo em Harvard, em 2013, onde o pesquisador fez um laboratório dentro da Universidade de Harvard, na Escola de Medicina de Harvard, onde eles buscaram entender como a postura corporal impacta no nosso hormônio e, consequentemente, na nossa cognição. E vocês vão ver que uma das competências e habilidades mais importantes da nova era é cognitiva. E aí, nesse estudo, eles viram que a postura, que a gente chama de postura de Mulher Maravilha, ela muda o jogo. Você ficando 2 minutos, e se vocês precisarem, quiserem aprofundar nessa pesquisa, é só me chamar no direct que eu mando o link para vocês de toda essa pesquisa. Você parar 2 minutos, vou entrar numa reunião, e essa reunião vai ser desafiadora, tem lá uma mesa só de líderes, só de gerentes, e eu preciso me sentir centrada para poder falar o que eu preciso dizer. Você parar 2 minutos na postura da Mulher Maravilha muda toda a fisiologia do seu organismo e a composição hormonal do seu corpo. E, consequentemente, a sua entrega é outra. Então, dito isso, eu estou trazendo para vocês aqui a perspectiva do estado. Qual é o estado que você tem se colocado dentro da história em que você quer contar sobre você? Por que isso? Porque depois do S do state vem o S de story. Quando você para analisar a história que você contou sobre você até aqui, você tem se colocado no lugar de vítima? Ah, mas aconteceu. Olha, mais uma abrindo a câmera. Adoro. Seja bem-vinda. Que linda. Quando você conta você conta a sua história no lugar de protagonista ou você conta a sua história no lugar de vítima? Não, mas é porque eu moro no interior e aqui no interior não tem oportunidade de trabalho. Não, mas é porque é o seguinte, a empresa é da família, a empresa familiar, e só tem lugar para os homens da família, eles não reconhecem a mulher. Não, mas é porque aqui não tem escola de inglês, então eu não consegui aprender inglês, e é por isso que eu não fui trabalhar numa multinacional. Não, mas sabe o que é? É porque meu marido não me deixa trabalhar. E é por isso que até hoje eu não deslanchei na minha jornada, porque eu sinto vontade. Opa, mais uma de câmera aberta. Eita, que essa noite está florida. Estou gostando de ver. Leia, seja bem-vinda, linda. Qual é a história que você conta sobre você? Você precisa ter claro que a história que você conta sobre você, para que você tenha orgulho de contar, ela tem que ser escrita por você. E o que eu vejo, na maioria das vezes, nessas últimas jornadas, mais de centenas, eu já mentorei, já coachei mais de centenas de mulheres aqui nos Estados Unidos, no Canadá, e vou lhe dizer, não muda. Os medos, as crenças, as limitantes que nós temos aqui são as mesmas das mulheres no Brasil, são as mesmas que eu vi das mulheres no Canadá. O que é que isso me diz? Que isso faz parte da essência feminina. E é por isso que eu venho com esse propósito de amplificar essa voz. Porque nós temos competência, nós temos habilidades que já estão disponíveis, só não estamos utilizando elas ao nosso favor. Tá fazendo sentido, mulherada? Sim ou não? Então, primeiro eu preciso mudar o meu estado. Lilian, como é que eu mudo o meu estado? A melhor forma de você gerar impacto de transformação na sua vida, o primeiro nível para você alcançar isso é no físico. Se você conseguisse hoje
criar uma estratégia para gerar um impacto físico em você, incluindo um esporte. Ah, eu gosto de dançar. Vai dançar, criatura. Ah, eu gosto de nadar. Vá nadar. Ah, eu gosto de correr. Corra. Entre em um ambiente que lhe gere... Ah, deixa eu botar o chat aqui para mim, porque eu vou acompanhando vocês no chat também. Fazendo muito sentido. Que bom, Vivian, que bom. Entre num ecossistema em que essa régua suba para você. Não fique convivendo os seus projetos e os seus sonhos com aquelas pessoas que vão afundar eles, porque você vai ter um monte de amiga preguiçosa, marizia, que não vão estar nem um pouco no entusiasmo de querer ver você alcançando o próximo nível, e elas vão dizer que não vale a pena. Não, menina, vamos ali comer um acarajézinho, que é da Bahia aí. Bota aqui no chat quem está no Zoom comigo para só saber de onde vocês são. Não, vamos ali comer um acarajé, e aí, puf, você perde seu treino da corrida e vai para o acarajé. O que é que isso muda? Não é que você não vá curtir com suas amigas, você não vá tomar seu espumante, você não vá fazer... Não é Uberlândia, Minas Gerais, que legal, Camila. Não é sobre isso. É sobre você ter clareza que tem parte dos seus projetos que você não deve compartilhar com todo mundo. Aline Aracaju, massa. Você não deve compartilhar com todo mundo os seus projetos. Quanto menos pessoas souberem dos seus projetos, mais chance dele dar certo. Como assim, Lília? Eu vou te explicar já já. Você precisa falar deles, mas você precisa falar com pessoas certas. Quantas vezes você está lá entusiasmada, foco, olhando, você sente, porque a gente sente, é visceral, quando fala assim, poxa, é visceral o que está vindo. Você sente quando algo é para valer. E aí você compartilha com alguém que coloca mais o que em você, o que uma mulher mais tem nessa vida? Medo. Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de ser julgada, medo de perder o tempo, medo de perder dinheiro, medo de perder marido. O que mais nós temos é o medo. E essa é a principal característica que nos diferencia do homem e da mulher. Hoje eu vou falar de competências e habilidades. E eu já estou trazendo aqui uma habilidade que nós temos que não corrobora para onde a gente quer chegar, mas que faz parte da essência feminina, que é o medo. Como assim, Lili? Eu achei que mulher fosse corajosa. Nós somos corajosas e a gente vai aprofundar já já nessa parte da coragem. Porém, eu só sinto coragem quando eu me sinto segura. E se eu perguntasse para vocês aqui agora, você se sente segura para dar o próximo passo? A maioria das respostas que eu ouço é: eu ainda não estou pronta. Vou esperar mais um pouquinho. Eu vou fazer mais uma pós-graduação. Eu vou... Não, Lília, eu não posso assumir essa... Olha, eu vejo pessoas com potencial fora do normal. Tem oportunidade ali na cara. Não, mas eu não posso me candidatar para aquela posição lá na minha empresa porque eu não estou pronta. Você vai ficar pronta a partir do momento em que você aceitar aquele lugar. Também o estudo do MIT, que é a Escola de Business de Boston, trouxe essa evidência. Qual foi essa evidência? Eles fizeram um teste e eles disponibilizaram uma vaga. Com certeza vocês já sabem, esse é um dado que é nacionalmente compartilhado, que a mulher tem um nível de instrução muito maior do que os homens. Todo mundo já sabe disso? Está todo mundo alinhado comigo nisso? Por quê? Por conta da nossa insegurança. Nós vamos naquela frequência de que eu preciso de mais um curso, que eu preciso de mais um treinamento, eu preciso de mais uma mentoria, eu preciso de mais um coach. As minhas mentoradas sabem. Passou por mim, tem que entrar em ação. Eu não admito ir para uma outra coisa sem que entre em ação primeiro. Não é não, Cleo? Tem que partir para cima, tem que entrar em ação. Por quê? Porque essa musculatura só vai desenvolver quando você for para campo. E aí é que conecta esses 3 S's. Primeiro, eu preciso mudar o meu estado físico. Eu mudo como? Me maquiando. Dentro do curso Design de Carreira, que são para aquelas que vão decidir para o próximo nível comigo, elas têm uma masterclass de estilo. Por que estilo? Porque eu quero vocês se sentindo atraídas por vocês mesmos. Eu quero que você olhe no espelho e diga, pô, eu me curto. Você muda o seu estado quando você está bem com você. Ela tem masterclass de blindagem de energia. Para quem que eu preciso me blindar? Qual é a pessoa que eu preciso conectar? Quem é que eu preciso realmente ter perto de mim ou não? De propósito, para ter clareza, tudo isso conecta com o seu estado. E aí, a partir do momento em que você muda o seu estado, você muda a sua história. Você sai do lugar de vítima e assume o seu lugar de protagonismo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês?
Quando eu mudo a minha história, pode vir a estratégia que for, que eu estou pronta. Então, se você hoje, no lugar que você está procurando uma estratégia, eu preciso te dizer que antes de procurar estratégia, muda o seu estado. Entendeu, Marcinha? Muda o seu estado e muda a sua história. E muda a minha história como, Lília? Você precisa recontar ela. E para você recontar ela, você precisa tomar a caneta na mão de quem está segurando e contando. Porque você não está sendo a criadora da história que você vai ter orgulho de contar. Você está sendo gerenciadora de circunstâncias. Se bateu e doeu, toma que é teu. Você hoje aí tem sido criadora da sua história ou você tem sido gerenciadora de circunstâncias? Uma das coisas que eu mais ouvi, como, Lilian, as minhas mentoradas todas, inclusive a Dani, que ia fazer uma live comigo, estou na expectativa que ela consiga entrar essa semana ainda. Ela falou assim, meu Deus, tudo que a gente desenhou lá se concretizou. Mas por que se concretizou? Porque ela mudou o lugar que ela estava contando a história dela. Vou provocar vocês. Quando você vai montar um quebra-cabeça, qual é a primeira coisa que você faz quando você vai montar um quebra-cabeça? Antes de pensar na estratégia que você vai usar, te dei um quebra-cabeça de 1000 peças, vou colocar as 1000 peças pequenininhas dentro de um saco e vou te convidar para montar esse quebra-cabeça. Antes de você pensar na estratégia, Kari, o que é que você faz? Você olha a foto que vem na capa do quebra-cabeça. Não existe vender um quebra-cabeça que não tenha foto. Depois que você tem a foto, você monta a estratégia. Aí você vai separar as peças pela mesma cor. Aí você vai separar as peças que são do canto. Sim ou não? Concorda no que eu estou falando? Tá fazendo sentido, Vivian? Você vai separar as peças pelas cores. Você vai separar as peças pelo tamanho. Você vai, não, essas aqui são do meio. Aí sim você chegou à estratégia. Você primeiro viu a história, a foto. Então, eu preciso que, para que eu leve você para o próximo nível, para a gente tratar de habilidades e competências, eu precisava chamar a atenção de vocês nisso aqui. Porque na aula de ontem, Kari, eu mostrei para vocês, rapaz, você está falando sobre minha história. A sua e de milhares de mulheres, Marcia. A sua e de milhares de mulheres. Porque esse é um recorte de pesquisa profunda que eu venho fazendo. Boa noite, Andréa. Que eu venho fazendo nos últimos 10 anos. Imagina que laboratório vivo eu tenho. Quando eu pesquiso, primeiro diagnóstico, as dores e os desejos das mulheres aqui, nos Estados Unidos e no Canadá, são iguais. E eu disse, poxa, mas são iguais, então a gente vai lá na profundidade da essência da mulher. Essa mulher quer muito, mas ela tem uma insegurança também muito grande. E por isso que o nosso programa aqui é o nosso evento GPS da Mulher Protagonista, porque você vai precisar recalcular sua rota. E recalcular a sua rota é você dizer onde você está e você direcionar o GPS para lhe dar uma boa rota para chegar no seu destino, Massinha. Você precisa mudar o seu estado. Você mudando o seu estado, você começa a mudar a sua história. E para você que está aqui no Instituto, estou no Zoom compartilhando conteúdo de teleslide para uma aula mais profunda. Se eu mudo a minha história, eu pego todas as estratégias que passam na minha frente. Porque sabe o que é que acontece, Márcia, Cleusa, Aline, Kari, todo mundo que está aqui comigo, Maristela, Vivian? Múcia, você está aqui, sua linda. Seja bem-vinda, Camilinha. Sabe o que é que muda quando você muda a sua história, Patrícia? A oportunidade vai passar por você e você não vai deixar ela passar batida. Quando você está no seu estado estratégico, quando você conta a sua história com protagonismo, você fica com o faro fino para todas as oportunidades que passam. Eu lembro quando eu cheguei no Canadá, em pouquíssimo tempo eu já estava engajada com a embaixada brasileira, com o prefeito do Canadá. Meu apelido lá no Canadá era a Infiltrada. Mas por que eu era a infiltrada? Porque o meu estado mental estava... Rapaz, você está falando a minha história. Continuo falando. O meu estado mental estava conectado com o meu físico. Aqui no Brasil, eu acordo 5 horas da manhã para ir treinar, por questão da agenda multipotencial de mãe. Eu sou mãe, sou dona de casa, mentorista, quem me acompanha aí sabe. Só que lá no Canadá, eu tinha milhões de desculpas de não ir para academia às 5 horas da manhã. Gente, era menos 20 graus, era neve batendo no joelho.
5 horas da manhã era noite. Mas a minha mente estava setada para a história que eu queria contar. Então, todas aquelas barreiras não eram suficientes para poder fazer com que eu travasse o meu projeto. Eu vou voltar para o Brasil com o meu título internacional. E todas as oportunidades que eu tiver aqui no Canadá, eu vou aproveitar. Porque eu estou longe da minha família, eu estou longe do meu país, eu estou longe do sol da Bahia, do acarajé da Bahia. Eu tenho que fazer valer esse negócio aqui. Será que na empresa que você está hoje, você tem aproveitado todas as oportunidades? Ou você está deixando ela passar porque você não está tendo visão estratégica? Será que no posicionamento do seu próprio negócio, que você pode desenvolver e estabelecer, você está utilizando todas as oportunidades? A oportunidade vem, mas ela só dança com quem está no salão. E aí eu quero trazer essa foto aqui, que é muito de nós, mulheres multipotenciais. Se você tem filho, comenta aqui no chat comigo se você é uma mulher MP. A galera que é mulher MP aqui já sabe. Estou fazendo um movimento nesse Brasil para levantar as mulheres MPs. E que de acha mulher MP? Mulher de múltiplos papéis. Pode ser mulher maravilhosa também. Mulher protagonista, mulher maravilhosa. Mas o seguinte uma mulher de múltiplos papéis é essa mulher povo. Tem um casal, que massa, Massinha, eu também tenho um casal. Essa mulher de múltiplos papéis, que todo mundo chama de sexo frágil, eu convido e chamo de sexo ágil. Quem concorda comigo aí? Que na verdade, todo mundo está falando métodos ágeis, porque agora o mundo dos negócios é através de métodos ágeis, porque eu tenho que usar ferramentas ágeis. E eu tenho essa formação em gestão de projetos em métodos ágeis. Foi a formação que eu fiz lá no Canadá. Só que quando eu comecei a olhar as ferramentas, quando eu comecei a aprofundar no método, eu vi, gente, as mulheres vivem toda essa metodologia há muito tempo. Há muito tempo. O que eu vou ensinar para você nessa aula de hoje, que já venho ensinando, quer dizer, já estou aqui na entrega de conteúdo, ensinei na aula de ontem, e nós temos aí umas 3 aulas para concluir o nosso GPS, é que dentro desses múltiplos papéis que você tem, você precisa ter congruência, que é o que eu chamo de walk the talk. É congruência no que você faz com o que você fala. Volto aí para a história. Vão ter momentos em que desses pratos que você está segurando, você pode descansar ele em uma mesa, tá? Quem disse que você precisa deixar ele cair? Você simplesmente vai dizer que agora esse fica aqui um pouquinho me aguardando enquanto eu vou cuidar do outro ali. E eu gosto de contar história para vocês porque história conecta. Nós, adultos, nós conectamos através de histórias. E eu gosto de contar da minha história porque, como ela é minha, eu não tenho problema em contar. Não vai ter aquela situação, poxa, Aline, você está falando, não. Enfim, vou contar da minha história para vocês. O que é você saber que vai ter horas que você vai deixar aquele prato descansar ali? Morando no Canadá, no nosso primeiro ano, eu, meu marido e meus filhos, apareceu a grande oportunidade dos meus sonhos, porque eu já tinha mapeado que eu queria muito fazer uma formação em Harvard. Era um sonho meu, sonho foi feito para ser realizado, lancei e um dia eu queria realizar. Mas quando eu estava lá em Toronto, apareceu a oportunidade. E quando você está com o estado e com a história certa, a oportunidade aparece e você tem que estar atento para poder aproveitar. E aí veio o primeiro impeditivo, viu, Marcinha? Eu vou deixar os meninos pequenos sozinhos em Toronto, recém-imigrante. Luma tinha 4 anos. Em processo de adaptação, meu marido com as 2 crianças sozinho, porque lá a gente não tem rede de apoio, não tem vó, não tem vô, não tem tio, não tem ninguém. Eu tinha todas as chances de abortar esse sonho meu se eu não assumisse o meu protagonismo. E o que foi que eu fiz? Eu chamei a família, eu disse, olha, essa oportunidade é única. Ela está passando aqui na minha frente, está exalando o perfume. E se eu não for ousado o suficiente, eu vou deixar ela passar e eu não sei quando ela vai acontecer de novo. Uma amiga minha tinha lugar para eu ficar, porque ela era estudante de Harvard, eu consegui um desconto sobrenatural para participar dessa imersão, desse congresso de 5 dias. E eu disse, é a minha oportunidade. O que é que eu fiz nesse momento? Eu deixei o prato parar. Tem um livro que eu estou lendo, é Deixa a Peteca Cair. Tem horas, mulherada, que para você ser ágil, você precisa deixar a peteca cair. E o que é deixar essa peteca cair? Eu confiei, eu deleguei, e essa é uma habilidade da mulher
da nova era. Você confiar e delegar, porque a gente traz aquela percepção que ninguém vai fazer melhor do que a gente. As nossas referências de mulher, elas são de frágil. Por que frágil, Lívia? Quando eu paro com vocês aqui, eu estou no Zoom, para quem está aqui no Instagram, a aula está acontecendo no Zoom. Se você quiser acompanhar com os slides e acompanhar essa mulherada que está aqui, vem para o Zoom que ainda dá tempo. Quando eu falo para vocês aqui, se você parar para pensar aí na história da sua mãe, da sua avó, e vou longe, dos desenhos animados da Disney, qual é a entrega e a figura da mulher nesse processo? A entrega e a figura dessa mulher é da fragilidade, é da cuidar da casa, é cuidar da família, é estar ali. Veja todas as princesas da Disney. Só agora que a gente está vendo a disrupção dessas novas princesas da Disney, como Ana, como Tiana, que são mais para frentex, fazendo essa disrupção. Mas na história, qual é o modelo e o padrão que a gente tem? Não é de um protagonismo ativo. É, pelo contrário, é de uma posição mais passiva. Tem alguma coisa de errado nisso, Lília? Não. Tiveram momentos da minha jornada, mesmo eu sendo uma mulher protagonista, em que eu aceitei ser passiva. Quando minha filha nasceu, eu disse, eu vou amamentar 1 ano e meio, eu quero maternar, e eu fiz o meu slowdown, então sim que eu fiz uma transição de carreira para poder viver essa maternidade. Então você tem que entender qual é a hora que você precisa delegar, que você precisa deixar o prato descansando na mesa, depois você volta lá e pega ele, tá tudo bem. Qual é o grande medo das mulheres? Lília, mas se eu deixar o prato descansando, eu vou perder essa janela. O que é que está movendo você quando você olha que você vai perder? Não é o amor, é o medo, concorda? E todas as vezes que a sua tomada de decisão estiver sendo norteada pelo medo, você vai travar. Olha como é forte isso que eu estou deixando. Todas as vezes que você deixar o medo nortear as suas decisões, você vai travar. Mas, quando você aceitar usar o seu poder invisível, não conheço ninguém na face da Terra que não esteja aqui, que não tenha passado por um útero. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês, mulheres? E o que é que eu quero trazer disso? É que você, querendo ou não, você tem um superpoder sobrenatural. Porque não existe ninguém na Terra que não tenha passado por um útero. Ou seja, mulher, você é um canal de luz. Aceita que dá menos. Só que você precisa aceitar iluminar. Quando você está numa sala escura e você acende um fósforo, você não vê a sala escura, você vê o ponto de luz e ele é tão pequeno diante de uma sala escura, mas você consegue ver a luz. Naquele momento, eu tive a coragem de sentar na vulnerabilidade. E eu quero que você escreva essa palavra aí, porque vulnerabilidade é o seu superpoder. Vulnerabilidade é o seu superpoder. Quando você tem coragem e quando você tem vulnerabilidade, você se torna imparável. Imparável. Porque as coisas vão fluir na sua vida. E aí vem a minha provocação para vocês. Você hoje tem aceitado vulnerabilidade? Eu fui vulnerável na frente do meu marido, na frente da minha família. Eu fiz, família é muito importante para mim. Eu quero muito fazer esse curso. E eu quero contar com o apoio de vocês, de tocarem aqui sem a minha presença. Almoço, menino, escola. Eu confiei, entreguei e parti. O que é que eu estou mostrando para os meus filhos com isso? E aí, mulherada, eu vou fazer uma provocação bem profunda para aquelas que são mães. Eu até concordo que você limite a sua ação, a sua tomada de decisão, porque você está com medo. Mas eu quero dizer para você que você tem e é espelho para os seus filhos. E para que os seus filhos entendam o potencial que eles têm, eles precisam olhar em você essa ousadia e coragem. Então, por mais que você não queira fazer por você, porque você está presa na sua zona de conforto, que é a quentinha que você já conhece, você domina ali os problemas, você administra de forma confortável. Como é que está meu horário? Nossa. Você precisa assumir o seu protagonismo. Isso aqui são dados de uma pesquisa recente. Nossa, agora que eu vi que aqui no slide não está tão visível, mas aqui eu vou mostrar para vocês.
Eu vou trazer agora alguns dados para vocês. Vocês que estão aqui no Insta não vão poder acompanhar os dados. Mas eu vou trazer alguns dados aqui das últimas pesquisas do McKinsey, que trouxe pesquisas recentes de dados do protagonismo e da inserção da mulher dentro do mundo corporativo, do mundo dos negócios, do mundo protagonista. Ou seja, você pode estar onde você está, na política, no social, no mundo dos negócios, dentro do empreendendo na sua família. Você é CEO de um grande negócio, a sua família. Esse sim é o seu negócio mais importante. Essa é a entidade mais importante para Deus. Tem alguém de microfone aberto. E aí, quando eu falo para vocês aqui sobre essas competências e habilidades, esse é um estudo recente que a Startse fez, junto com a pesquisa do Vale do Silício. Quais são as competências e habilidades? Elas não são mais de competência técnica. O que a gente ouvia falar, hard skills. Quais são as competências hard skills? As competências da nova era são as competências soft skills. O que é soft? É suave. Skills, competências. Quais são essas competências? Olha só o que eu vou dizer, que a pesquisa levantou das 10 mais. Resolução de problemas complexos. Por favor, quem é mulher, me diga se a gente sabe fazer isso ou não. A gente sabe resolver problema complexo? Sim ou não? Sim. Pensamento crítico. Existe ser humano mais crítico do que a mulher, pelo amor de Deus? É tão crítico que se flagela. Criatividade. Existe competência mais oportuna para a mulher do que criatividade? Aí o menino tá lá pintando o cacete que não quer almoçar. Aí a mãe vem com historinha, bota 2 milho verde, bota assim, pega a ervilha, faz a boquinha, bota o nariz de pimentão. Olha, filha, a comidinha tá sorrindo para você, vamos comer? Pimba! Somos criativas ou não somos? Gestão de pessoas. Será que mulher tem habilidade para gerir pessoas? Um monte de menino dentro de casa, o pânico das férias acontecendo, mas ela está ali administrando a secretária, a babá, o time, a casa, o rapaz que vem consertar o ar-condicionado, o ventilador, gestão de pessoas. Deixa eu tirar aqui que minha tela está na frente, eu não consigo ver o próximo. Espera aí, deixa eu botar aqui vocês para cima agora. Coordenação com os outros. Eu quero que vocês me digam se essas competências que eu estou compartilhando com vocês aqui, que não sou eu que estou dizendo, é de estudo, pesquisa recente, entregue pelas maiores empresas do Vale do Silício, principalmente as empresas de inovação e tecnologia, que são as empresas mais valiosas do mundo hoje, quando eles procuram um profissional de ponta, quais são as competências que eles estão procurando. Vai vendo se não são todas muito propícias para nós do arquétipo feminino. Clarinha, minha princesa, seja muito bem-vinda. Aí depois a gente vem inteligência emocional. Quer criatura mais inteligente emocional do que a mulher? Ali eu não acho não, porque eu acho que a mulher é muito emotiva. Muitas vezes a gente ouve isso. A mulher não alcança um cargo de C-level, de CEO, de presidente, de conselho, porque ela é muito emotiva. Só que existe um erro, um equívoco, que a mulher se esconde atrás dessa emoção. Porque a emoção, de fato, tem uma autora chamada Susan David, enfim. Ela tem um livro que se chama Agility Emotional, Agilidade Emocional. E perceba que tudo está falando de agilidade hoje em dia, né? Métodos ágeis, agilidade emocional, agilidade do criar, enfim. E nesse livro ela fala o quanto nós mulheres, na verdade, temos um potencial emocional muito grande, mas é porque a gente ainda não utiliza ele ao nosso favor. Bom senso e tomada de decisão. Concordam comigo que é uma característica peculiar do sexo feminino e que nós temos isso já ao nosso favor? Orientação para serviço. Quem é dona de casa aí, pelo amor de Deus, tem mais serviço do que uma casa? É uma competência ou habilidade que é nossa, sim ou não? Negociação. Sabemos ou não sabemos negociar? Com companheiro, com criança? Não, meu filho, hoje não. Amanhã a gente vai para o parque. Hoje mamãe não pode. Vocês concordam no que eu estou falando? Sim ou não? Eu preciso saber se está fazendo sentido para vocês, para saber se vocês estão conectadas com a entrega que eu estou gerando aqui. Coloca no chat para mim se está fazendo sentido. Claro, total, massa. Você que está aí no Insta, que está acompanhando, me diz se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês.
Por que tudo isso, Lilian? Olha aqui, ó, a fonte, McKinsey, desse ano, tá? Pesquisa recente. Para vocês entenderem que o que eu trago aqui tem base científica. Não é raso, não é achismo. Além de toda a pesquisa e curadoria que eu faço, tem todo o embasamento que eu trago das fontes mais importantes no Brasil e fora dele. E quando a gente olha para a base aqui, o que é que tem? Habilidades humanas. Mulher, você compreendeu agora a grande oportunidade que você tem para assumir o seu protagonismo, Cris? Você concorda comigo que você não precisa esperar mais? Ah, eu tenho que fazer mais uma pós, eu tenho que fazer mais um mestrado, eu tenho que fazer mais um PhD. Você precisa entrar em ação, criatura. Você precisa subir no palco e fazer o que você sabe fazer já e deixar ser vista. Para de ficar se escondendo em desculpas, em piegas e mentiras que você mesmo cria. Houve a abençoada da Anitta essa semana, fez um puta de uma entrevista nos Estados Unidos e perguntaram para ela: Ah, Lilia, você ama tudo da Anitta? Eu não amo tudo da Anitta, não. Mas tem recorte dela que eu sou a fã número 1. Porque a história dela é disruptiva. Porque quando diziam para ela... eu quero assistir a história de Anitta. Estou curiosa. Pois é, tem um documentário dela no Netflix. Assiste lá que tem bastante coisa contando Anitta, dela. né? Isso, o Netflix. E essa entrevista foi recente, está em inglês, inclusive eu vou depois postar. O que é que ela fala? Me disseram que era impossível eu estourar a bolha da América. Aí quando me disseram que era impossível, aí foi lá que eu fui. Disseram que era impossível, então ela foi lá e fez. Eu botei essa pirâmide aqui, que a gente já está chegando, caminhando para o nosso fim aqui da aula 1, mas eu quis mostrar para vocês que o mundo está dizendo aí fora, que são as competências e habilidades que eles precisam para gerir projeto, para gerir negócios, profissionais que eles procuram, tudo que eles querem, Aline, são competências e habilidades do arquétipo feminino. Lília, o homem não tem? Claro que o homem tem. Eu já falei para vocês aqui na aula de ontem. Nós temos o yin e o yang. Nós temos o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. Quando é que se estourou a bolha para nós mulheres? A mulher só foi inserida no mercado de trabalho para assumir esse protagonismo fora do lar depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Faltou mão de obra. E na ausência de mão de obra, nós precisamos entrar no mercado de trabalho. E aí começou a se entender que as competências e habilidades que a mulher tinha... Rapaz, eu não bebi água, a garganta tá travando aqui. Me dá só um minuto para engolir aqui um olhinho da água. Foi quando a gente reconheceu que as competências e habilidades que a mulher trazia eram extremamente relevantes para o processo. Principalmente quando a gente fala ali de esteira de produção, o olhar mais clínico, a sutileza, a suave da mulher. Então, eu não vou nem percorrer aqui para os outros, porque eu só queria mostrar isso para vocês. É óbvio que esse tema eu aprofundo muito no programa Design de Carreira, que é um programa voltado para a gente desenvolver ainda mais essas competências e habilidades em vocês, para que você assuma a sua potencialidade, que você aceite para o palco da vida. E esse é um programa que eu vou apresentar para vocês amanhã. Eu já vou fazer um spoiler dele, vou trazer alguns dados, mas no último dia, na aula 4, quando eu vou falar de branding, de posicionamento, eu vou abrir a oportunidade de vocês fazerem parte da segunda turma do design de carreira. Lília, por que design de carreira? Porque design, o que é design? É função com emoção. Vocês estão vendo que eu estou trazendo emoção, que é uma característica peculiar das mulheres? E por que eu estou falando hoje para vocês aqui? Porque eu estou trazendo para vocês que emoção é o seu superpoder. Não negue que você é mãe, não, quando você for para uma entrevista de trabalho. Não negue que você precisa sair mais cedo, mas que você dá conta e entrega seus resultados, porque isso é uma potencialidade ao seu favor. Tá fazendo sentido, turma? Mais um dado bem importante aqui do IBCG, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Uma organização extremamente conceituada nacionalmente e, enfim, é onde tem a formação de governança, de conselho. Quando a gente fala em grandes empresas, empresas IPO, empresas de capital aberto, todas elas têm um conselho administrativo. E nesse conselho, a gente fala de governança. Olha como é triste analisar a representatividade das mulheres hoje numa mesa de tomada de decisão. Ainda somos muito poucos. Ainda somos muito poucos.
E é por isso que eu provoco você, aonde quer que você esteja. Mesmo que você não esteja num conselho administrativo de uma grande empresa. Mesmo que você esteja no conselho administrativo da sua casa e da sua família. Você precisa ter voz e dar voz ao potencial que você tem aí. Mulherada que está aqui no Insta, só bota fire aí nos comentários se está fazendo sentido essa aula para vocês. Concordam? Dentro de 40, olha a representatividade da mulher, 8% apenas. É muito pouco ainda. Ops, voltou para o lado errado. Peraí. E aí, gente, eu vou trazendo essas reflexões para vocês, onde eu falei de competências, onde eu falei de habilidades. Muitas competências você já tem por ser mulher. Muitas habilidades você pode desenvolver, e são essas habilidades que eu vou ensinar. Qual é a grande maestria para o resultado? É você desenvolver habilidades. E como é que eu desenvolvo habilidades? Conhecimento, prática e repetição. Escreve isso aí. Conhecimento, prática e repetição. Você nunca vai alcançar a maestria se você não repete. Conhecimento, prática e repetição é o que vai te levar para a maestria. Eu preciso ganhar maestria em alguma coisa. Conhecimento, prática e repetição. O que eu estou fazendo aqui? Dando aula, fazendo live, fazendo lançamento. Eu estou repetindo. Eu estou desenvolvendo musculatura. A cada projeto eu ganho mais robustez. A cada projeto eu me sinto mais segura. A cada projeto eu desenvolvo a minha habilidade de fala, de conexão, de engajamento. É sobre conhecimento, prática e repetição. Qual o conhecimento que você precisa adquirir hoje? Qual vai ser a primeira prática? E aí entra ação, Vivian, Vanessa, Cristiane, a galera que está aqui comigo, Maristela. E aí depois disso eu venho para a maestria. E aí vem a grande frase que eu quero deixar para vocês nessa noite. Haverá grandes demandas por habilidades socioemocionais. Eu participo de alguns grupos, a Confra do Brasil, Voicers, que são ecossistemas que estão visualizando e estudando futuros. A gente pesquisa e analisa futuros. E dentro das pesquisas e análises de futuros, está muito claro que as profissões do futuro, as competências e habilidades do futuro, elas são socioemocionais. Todas as pessoas que tiverem capacidade de analytic data, análise de dados, junto com competências socioemocionais, cognitivas, elas vão sair na frente. Então, mulher, usa o potencial que você tem, que já é o socioemocional, e desenvolve competências que são tecnológicas e cognitivas, que são mais fáceis, inclusive, para você adquirir. Ok? Combinado assim? E aí, como não podia faltar, mais uma vez o nosso slide de provocação. Intenção sem ação é igual a nada. A gente está aqui falando sobre protagonismo, sobre você assumir o seu lugar no palco da vida. E aí eu vou começar aqui me despedindo para vocês do Insta, porque eu vou voltar para a sala do Zoom para abrir o nosso round table, a nossa oportunidade de troca, de roda, onde as mulheres vão compartilhar aqui comigo o que é que fez sentido, o que é que não fez sentido, eu aprendi isso, qual é a frase que fica, o que é que fiquei na dúvida. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, vamos com tudo e vamos felizes. Espero vocês amanhã na aula, onde eu vou compartilhar algo diferenciado. Já vimos mentalidade, já vimos competências e habilidades. Amanhã eu vou tratar com vocês a parte mais estratégica, o mundo aos nossos pés. E Bavinha, você já está no caminho. Mentorada, já vem para mim aí, você já está no caminho. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, 8 e 7 da noite. Agora eu sou aqui, porque agora chegou a hora da gente fazer a nossa round table. Mulherada, para vocês, top demais. Que bom, Cleo, que bom. Que show de apresentação. Gratidão, Vivian. Opa, super boa. Aqui eu faço essa pergunta, né, sobre protagonismo e vai mais uma vez. Eu levei vocês do nível que vocês estavam ontem para o nível de hoje, então vocês já expandiram o repertório. Tudo aqui está relacionado à expansão de repertório. O que você não tem é porque você não sabe, é porque você não conhece, e você tem toda a oportunidade. Está num livro que você não leu, está em alguém que você não conheceu. Ontem eu entreguei conteúdo de mentalidade, hoje entregamos competências e habilidades. A minha pergunta para você agora, que ficou aqui comigo, que honrou esse momento, gratidão pelo que eu tenho de mais precioso de vocês aqui, que é o tempo. Por que é que valeu a pena esse encontro de hoje? Qual foi o grande aprendizado? O que é que fica dessa conexão que nós tivemos aqui hoje? O que é que vocês levam? Vamos aí. Nós estamos no ambiente seguro, só temos nós aqui.
e eu queria que vocês compartilhassem comigo qual foi o grande aprendizado. Quem topa abrir o microfone e compartilhar aqui comigo qual foi o grande aprendizado, porque que valeu a pena você dedicar essa 1 hora de encontro aqui comigo. Não sou bicho-papão, não tem certo e errado. Por favor, falem. Estamos no ambiente seguro. Abram as câmeras, eu quero voltar a ver o rostinho de vocês. Cleo, por que valeu a pena a aula de hoje? O que é que fica para você? Clica no microfonezinho. Oi, Lilian. Estar com você é sempre um grande aprendizado, é um prazer enorme, né? E fica que se não tiver ação, nada vai acontecer, né? Pode fazer mentoria da Lilian, mas se você não colocar em ação, as coisas não acontecem, não vão modificar, né? Não vão ser transformadas, depende. O teu aprendizado é enorme, você nos ensina a base. Quem tá bom? Mas depende totalmente da gente, né? E o agir, né? Perfeito. E colocar as habilidades em prática. Yes. Mas você concorda comigo que as competências que eu apresentei aqui hoje, elas são muito genuínas da mulher? Faz todo sentido. Como é que eles trazem um estudo profundo para trazer as competências e habilidades? E muitas delas a gente já faz todo dia e não se dá conta, principalmente se nós somos mulheres MPs. Esse é o chamado. Acaba passando desapercebido, né? No dia a dia, às vezes, como dona de casa, você acha, eu não tenho prática nisso, não tenho prática naquilo, e no final você está colocando a prática todos os dias, né? No teu dia a dia. É exatamente sobre isso. É você ter esse nível de clareza. E isso faz com que a gente seja gentil. Para você que já conhece aqui a jornada, eu o tempo inteiro falo, mulheres, vocês precisam ser gentis com vocês. Para de ficar olhando o copo vazio. Olha o que você já tem. E só lapida o que você já tem. Porque, inevitavelmente, você vai ser luz onde quer que você esteja. Você vai expandir. Você vai exalar o seu melhor perfume. Então, para de ficar dizendo, falta isso, falta aquilo. Onde você está, nas condições que você tem, condições de temperatura que você tem. Vai lá e faz o que precisa fazer. Não é sobre ser grande. Eu tenho sonhos de impactar milhões de mulheres. Esse é o núcleo que eu consigo hoje, já está fazendo muito sentido para mim. Eu estou dando meu 100% aqui, mas eu estou desenvolvendo musculatura para quando o grande chegar, não dá para você querer ter o grande sem você fazer o pequeno. Faz sentido? É um passo de cada vez, né? Exatamente. E aí vamos alcançando. Gratidão linda, a você por tudo. Que honra ter você aqui. Gratidão por isso. Mais alguém gostaria de... Vivian, você falou bastante. Você está falando comigo? Nossa, sou eu. Vivian, conta aí um pouquinho. Primeiro, gratidão pela palestra, pela apresentação, né? Isso aí, para mim, ficou um acordar para a vida, sabe? Não deixar o nosso futuro na mão de outras pessoas. Então, perfeito. Eu vejo assim, que eu tenho muita vontade de avançar, né? Mas é que eu escrevi aí no chat, né? Eu sinto que tem um bloqueio, né? Que vem aquela questão, eu preciso fazer um treinamento, vou lá fazer o treinamento, mas não coloco em ação. E parece que tem aquele bloqueio sempre que acaba me travando, né? Ou seja, eu tenho oportunidades, mas acabo assim, não ir além, né? Então, isso aí acaba sendo muito ruim para mim. Entendi. Mas, então, o que a gente está compartilhando esses dias aqui está fazendo sentido e tá gerando uma transformação interna em você? Sim, daí, é que eu te falei, para mim mais assim, colocar em ação mesmo de tudo que vem aprendendo, né? E não deixar assim na mão de outras pessoas para escrever a nossa história, né? Porque, maravilha, que nem já foi dito aí, né? A história quem vai escrever somos nós mesmos. Parabéns, Vivian, muito bom. Obrigada pela sua contribuição. Patrícia, Cristiane, Camila, Márcia, Vanessa, alguém gostaria de compartilhar por que valeu a pena esse encontro nosso aqui? Eu gosto de ouvir vocês para, inclusive, incrementar e amanhã já trazer alguma coisa que esteja faltando, que eu entenda que vai gerar valor para vocês. Todo mundo com vergonha. Cadê as mulheres protagonistas que nós estamos construindo essa semana? Tá tudo bem, não tem problema algum. Vamos construindo um pedacinho de cada vez, que lá, no final, a gente vai realmente ter orgulho, construir história que vamos ter orgulho de contar.
Meninas, gratidão pela presença de vocês, gratidão por esse encontro. Amanhã nós temos aula e a entrega de amanhã ela vai ser muito importante porque eu vou exatamente, Vivi, entregar um plano para vocês. Amanhã é sobre produtividade. Então, eu vou trazer um método para que vocês saiam daqui para construir o plano de vocês na mão. Então, se você realmente quer destravar, que você botou, eu tenho vontade, mas eu não consigo avançar, a aula de amanhã eu vou trazer uma ferramenta de gestão poderosíssima e vou compartilhar para que vocês consigam avançar e sair com esse plano na mão. Tudo bem? Marcinha falou alguma coisa aqui. Obrigada, desculpa, hoje não dá para falar porque eu estou com o celular na rua. Tá tudo bem, Marcinha, mas se você ouviu e você acompanhou, para mim já valeu a pena. Gratidão pela sua presença, tá bom? A filhona aí, manda um beijo para ela, Cleo. Meninas, um beijo, fiquem com Deus, gratidão por esse encontro. Vamos com tudo e vamos felizes até o encontro de amanhã às 20h07. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todas vocês. Um beijo.